Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos vendo agora no Facebook. Hoje é sábado, nosso terceiro dia do Festival Criativar, aí nessa maratona intensa de lives e de painéis. Estou muito feliz por estar aqui de novo. Tive em outros dois aí já nessa jornada. A gente está aí numa construção de conhecimentos muito, muito, muito rica. Então, se você está aqui vendo a gente, peço para que vocês deem uma programação rica em vários eixos, né? A gente tem 4 eixos de conhecimento e muitos painéis para contribuir com os nossos debates, com os nossos olhares e com a nossa construção de cenários futuros, tá bom? Eu sou Mariana Nobre, eu estou envolvida bem no aí dessa história e com uma responsabilidade de um nome aí que é a curadoria, e esse nome que a gente vai discutir totalmente e tentar, pelo menos, apresentar o que tem por trás do conceito de curar, né? Essa prática que vem, até esse nome que vem da palavra cura, né? Tá aí há muito tempo, muito no cerne das artes, e por conta disso mesmo a gente teve um grande problema de acessibilidade ao conceito de curadoria. Para muitos, a curadoria pode parecer algo seletivo e simplesmente arbitrário. E a gente quer mostrar que há por trás da arbitrariedade da curadoria ou da pretensa arbitrariedade da curadoria um papel absolutamente fincado na pesquisa e na responsabilidade. Para isso, eu estou dados muito preciosos e que eu gostaria que vocês conhecessem, sim, a jornada deles. Eu vou apresentar um pouco aqui por alto por que eles estão aqui e faço questão de que eles coloquem suas biografias nas suas falas e coloquem muito da sua trajetória para que a gente conheça mais também. Obrigada por vocês estarem aqui, Giovanni, Kátia, Fabrício, Túlio. Giovanni, que está aqui pelo Projeto Marieta, é um espaço de cultura muito crítico, muito responsável no centro de São Paulo, na Rua Maria Paula, e lá existe o grupo de curadoria, que ele vai poder contar melhor. Ele tem exercícios, enfim, uma biografia muito maior que essa, com um exercício curatorial. Ele é italiano, inclusive, né? Mal eu vou avisar isso, mas porque as pessoas não vão muito perceber, né? Ele já está tão brasileiro que é bom avisar. A Kátia Canton, que está falando lá de Lisboa, até porque ela agora está inaugurando um trabalho dela, né, como curadora do Museu IMA, né? Depois você me conta um pouquinho mais, Kátia, é o Museu Internacional da Mulher. E ela tem uma trajetória gigantesca como artista plástica, como curadora, passando por instituições muito incríveis, né? Também como MAC, tem livros infantis, tem, enfim, um exercício que eu seria incapaz aqui de reproduzir. Mas estou muito feliz, e sou a Kátia, assim, até pessoalmente, desde a minha, sei lá, adolescência, ou quando eu comecei a me debruçar sobre essa vontade de um dia, quem sabe, né? Porque a curadoria, a gente pode falar sobre isso também, parece que não é para todo mundo, então a gente às vezes imagina, nossa, um dia também trabalhar com essas práticas. A Kátia era uma pessoa que me inspirava muito. Eu tenho também a honra de receber o Fabrício Lopes, que é um artista plástico com uma trajetória muito bonita também na gravura, e que ele é mestre também em poéticas visuais pela ECA, e tem um seu ateliê no espaço, um espaço assim que é importantíssimo para a cidade de Santos, que é o Valongo. Então, com certeza, as práticas dele como artista e essa produção artística por esse entorno também tem muito a contar para a gente. Por fim, nós temos o Túlio Custódio, que também eu tenho uma alegria de poder compartilhar da trajetória dele. A gente já se conhece aí por, sei lá, uns 10 anos, Túlio, não sei. Mas o Túlio é sócio da Inexplorato, e que é ele vai contar muito melhor para a gente também, mas que é uma empresa completamente focada, inclusive que inaugurou esse título, né? Acho que também é uma história muito bacana para a gente contar sobre a curadoria do conhecimento. O Túlio é sociólogo, então ele tem para dizer para a gente muito dessa visão e problematizar essa visão de como a gente pode também enxergar o caminho de transbordamento da noção da curadoria e com a responsabilidade que isso também está implicada, tá? Então eu estou aqui assim
babando por todos vocês, eu vou ficar, tipo, vou me colocar muito mais no papel de ouvinte. Eu aqui tô, como eu falei um pouquinho antes, tenho a responsabilidade também de traçar as trilhas de conhecimento e essa arquitetura aqui que compõe todos os painéis aqui do Festival Criativar. Eu tenho uma inspiração muito grande nos modelos de composição dentro da curadoria e penso muito em quando, né, principalmente na história do final dos anos 60 e na exposição quando as atitudes tomam forma. Então eu penso muito nisso, como a gente toma forma, como a gente articula, né, e o papel da curadoria nessa responsabilidade da articulação e da composição entre tudo que está nela. Para começar, eu queria muito, sei lá, pensar com vocês, porque a gente tem às vezes umas máximas que são muito ditas, muito repetidas, e a gente às vezes mal problematiza ou mal entende, né, tem tempo para refletir se elas são grandes verdades. Tem mais ou menos uns 10 anos, ou acho que mais até, que eu tenho visto livros ou matérias de jornal afirmando que a gente está entrando na era da curadoria, né? Eu lembro de uma primeira referência que era um livro chamado Obrigado pela informação que você não me deu. E muito tem se falado do curador como a persona que filtra, né, coisas ou que edita coisas. E aí eu quis muito trazer para vocês isso. Será que a gente de fato está vivendo a era da curadoria? E sim, se sim, faz sentido essa história de que o curador é um filtro? Para começar, difícil, porque todos vocês poderiam me responder isso. Alguém quer começar? Porque eu não sei se. Eu fico assim, gente, para quem que eu vou mandar essa bola? Eu posso Tem alguém? falar. Tá bom. Geralmente eu vou mandar as bolinhas para vocês, mas é que essa eu acho que começa assim com quem quer falar sobre isso. Olha, eu acho que eu posso começar pelo fato eu refleti muito sobre esse assunto para criar uma exposição MAC, USP, que ficou em cartaz aí uns 3 anos. Justamente a exposição chamava A Era dos Artistas, e era uma resposta a essa questão sobre a tal da era da curadoria, né? Porque eu acho que a gente tem vivido, assim, a partir dos anos 90, sobretudo, um aumento cada vez maior desse papel do curador, né? E as exposições passam a estar cada vez mais subordinadas a um pensamento, até uma personalidade curatorial. Às vezes, o curador, essa dinâmica foi num crescendo que o curador passou a ser, muitas vezes, a ser uma figura que já tem uma ideia, já tem um conceito, e começa a pensar em artistas que possam preencher, como rechear um sanduíche, né? Rechear esse sanduíche conceitual. Então, na verdade, para fazer essa exposição, eu quero uma grande exposição de acervo de obras do século XXI. E comecei a propor, então, fazendo um aparato histórico, a propor pensar de onde vem esse histórico desse poder, desse lugar do curador, e, por outro lado, propor uma escuta cada vez maior, um olhar cada vez mais cuidadoso para a própria produção do artista, resgatando a importância de ter a arte como objeto e sujeito da prática, e não ao contrário, entende? Porque se a gente pensar, realmente, você citou, né, Mariana, no começo, de que a palavra curador vem do curare, né, grego, que seria um movimento de cuidar, de curar, de ter um olhar, e não o contrário. Mas apenas no século XVIII, que esse papel desse curar e se profissão mesmo. E aí, porque isso coincide com o fato dos grandes museus estarem abrindo para o público, quer dizer, a arte que era, na verdade, um monopólio das famílias muito endinheiradas, que tinham
os seus gabinetes de obras de arte, os gabinetes de curiosidade, né? Isso começa a ser doado e ser aberto ao público. Aí se precisa de um curador para olhar esse material e devolver uma organização desse material para as pessoas, para que as pessoas possam ter usufruir, enfim, desse material. Mas o que acontece é que, então, no decorrer do tempo, a gente tem cada vez mais esse papel aumentando, sobretudo com a arte contemporânea, que a gente tem uma arte contemporânea que não é aberta para todo mundo, não é clara para todo mundo, e que muitas vezes você precisa do papel do curador para ser o curador como tradutor, não só como cuidador, mas como tradutor, né? Mas isso fica muito claro nos anos 90, com as grandes exposições, a Documenta 10, que foi curada pela Catherine Davy, que é uma curadora francesa super interessante, mas que é extremamente teórica, e que era uma exposição, a Documenta 10, que precisava mesmo de um filtro curatorial, senão ela não tinha uma acessibilidade. Eu acho que tudo isso está sendo revisto. Eu acho que a era dos curadores existe, mas a era do artista de volta, quer dizer, a gente nessa pandemia está vendo a importância do artista para a sociedade, a importância da arte, né? E é muito assunto para falar, eu vou deixar para os meus colegas agora, mas eu acho que a gente vive a era da curadoria, mas a gente está vivendo também um movimento em direção à revalorização do que realmente importa, que é a produção cultural, que é a produção artística e do conhecimento. Quer dizer, é claro que o conceito de curadoria, como você falou, transbordou, e é muito mais para um cuidado e a uma intensificação do que o espectador, o leitor, o ouvinte possa, com esse papel da curadoria, usufruir cada vez melhor e mais aprofundadamente do que a cultura tem para nos oferecer. Então, é muito maior, né, do que só artes. É isso. Olá, boa tarde. Bom, Túlio falando. Primeiro de tudo, queria agradecer, né, o convite de participar dessa mesa. Acho que é uma alegria, né, a gente poder falar sobre um tema ou temas em torno de um tema tão importante no contexto atual, não só para as nossas atividades, mas acho que é uma conversa que precisa ser cada vez mais tornada pública. Enfim, então fico muito feliz aqui pelo convite e por estar aqui, não só conhecendo alguns de vocês, né, falando pela primeira vez, mas revisitando amigas antigas, né, com o Omar, enfim. Bom, eu vou falar mais no espectro do universo da circulação das informações, porque é onde, atuando como curador de conhecimento, é onde me relaciono mais. E aí, dentro desse universo, que atinge não só o mercado, mas a sociedade de uma forma, não digo ampla, mas a circulação de informações e conhecimento, que também não são coisas iguais, eu diria que a gente não está numa era da curadoria, o que nós estamos é numa era de expectativa em relação a uma visão muito restrita do que é curadoria. E aí a gente começa a conversa no sentido de problematizar mesmo, né? A gente tem que olhar, né, com um certo carinho para como a ideia de curadoria, muito desassociada desses movimentos artísticos dos séculos passados, mas especialmente, até é legal saber que tem um italiano aqui, né, mas como a gente sabe, né, o curatore ele nasce na Roma, né, na República Romana. O curator, né, ele era uma figura que estava vinculada ao bem comum. E digamos que na história você teve uma série de desassociações da noção de curador, essa é uma das principais. A gente vive um momento onde a ideia de curadoria, né, de uma forma como ela vem sido colocada no grande público, ela tem sido vinculada muito a duas coisas. A primeira, a lógica da abundância, né? Ou seja, estamos diante de uma era onde nós temos acesso a muita informação, excesso de acesso a informações, e de alguma forma isso nos coloca no desafio de, ok, diante de tudo isso, como é que eu posso filtrar? E aí essa palavra já aparece, né? Associada a essa maneira. E a segunda é a lógica da relevância, ou seja, nesse universo de informações onde eu preciso me conectar com aquilo que
a priori seria mais relevante para mim, eu preciso de alguma coisa que me ajude. E esses são os dois caminhos que levam para uma visão complicada, eu não vou dizer distorcida, mas complicada da noção de curadoria. Porque, curadoria não é só sobre filtro, curadoria é sobre método, né? E acho que a gente pode depois conversar mais sobre isso. Eu quero, inclusive, ouvir dos meus colegas do mundo da arte, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a falar sobre isso. E segundo, né, curadoria, ou a noção de bem comum, de alguma forma se dissipa nessa lógica, né? O que tem sido relevante hoje no contexto do que a gente tem discutido, do que tem sido debatido, do que tem sido valorizado, é uma relevância que está muito vinculada à lógica do mercado, à lógica do consumo, à lógica de questões que determinadas companhias, determinadas empresas colocam em voga, né, uma lógica de consumo, e não necessariamente, né, do bem comum, e não necessariamente daquilo que faz sentido para muitas pessoas. Então, eu diria que a gente não está vivendo diretamente a era da curadoria, mas estamos vivendo essa era das buscas de elementos que, de alguma forma, tem sido chamado de curadoria, e como essa desassociação da ideia de curadoria com método, com bem comum, ela tem se transformado em algo que, de alguma forma, coloca aí, né, barateia, o sentido do que é esse trabalho. Para finalizar, também, para não ficar falando muito, basta a gente ver como a palavra curadoria vem sendo associada a uma série de coisas, né? Por exemplo, curadoria de conteúdo, curadoria de música, curadoria de azeite, né? Pessoas que simplesmente selecionam um produto por interesse XYZ, né? Muitas vezes vinculado ao mercado, e estão chamando isso, mesmo que elas tenham uma formação, mesmo que elas tenham de alguma forma um repertório, mas sem método, né? E chamando isso de curadoria. Sem dúvida, eu acho que isso tende a de alguma forma esvaziar um pouco os debates, né? E a forma como a gente enxerga os reais ou os potenciais, a ideia de curadoria na história de como ela vem sendo trabalhada é, de fato, muito importante para nós, né? Como sociedade, como comunidade, enfim. Então, eu começaria dizendo isso. Eu acho que dá para, e para finalizar mesmo, né? Eu acho que tem como a gente resgatar, eu acho que quem está na arte está fazendo isso, nós que trabalhamos com curadoria de conhecimento também tentamos fazer isso, né, no universo da circulação de informação e conhecimento. Acho que é possível sim resgatar, mas sim, a gente vive num momento crítico que vale a pena a gente conversar mais sobre isso. Obrigado. Alguém quer complementar? Porque eu acho que essa daí é para todo mundo mesmo. Eu gostaria de complementar, posso? Legal, sim, Giovanni, até fiquei pensando, você acho que está num caminho do meio, não sei se eu estou com a impressão errada, mas os grupos de curadoria me parecem que também transbordam o sentido original, mas de uma outra forma. Não sei se eu estou aqui só viajando, mas eu acho que faz muito sentido você dar esse... É exatamente desse lugar que eu queria falar. Queria agradecer as palavras da Kátia e do Túlio, que me anteciparam. Eu compartilho a alegria de estar aqui com eles. Eu compartilho muito o que disseram a respeito da visão de curadoria. Concordo plenamente com o Túlio sobre a questão do método e do processo. A gente tem trabalhado no Marieta com a ideia de uma curadoria que diz a respeito ao cuidado com os processos que envolvem o fazer cultural. Não a arte diretamente, a arte é parte disso também, mas a curadoria é aquilo que olha para os processos que envolvem a produção de algo que diz respeito à cultura. E enfim, eu concordo, a Kátia e o Túlio já fizeram essa histórico de como chegamos aqui, e eu acho muito interessante justamente evidenciar o que o Túlio falou a respeito do sequestro da palavra curadoria por parte do marketing, enfim, e do mundo do espetáculo, porque curadoria realmente é algo muito mais profundo em relação a mero trabalho de seleção ou de edição de algo. Os grupos de desenvolvimento de curadoria do Marieta, eles trabalham justamente a ideia de que há necessidade da gente, nós que pesquisamos curadoria, nos debruçarmos sobre o seu significado, porque ele não está dado hoje, né? Os grupos eles funcionam, reúne 20 pessoas interessadas em discutir curadoria,
tem curadores, mas também artistas, intelectuais, pesquisadores, enfim. E a gente se reúne uma vez por semana para discutir projetos pessoais e discutir sobre o que significa hoje fazer o processo de curadoria de um trabalho cultural. A Kátia falou sobre a era dos artistas. Eu vejo a era, na verdade, dos mediadores e das mediadoras, a era da educação. O trabalho de curadoria, ele é aquele lugar que se encontra entre a produção do artista, ou a produção de conhecimento, e a forma como ele é produzido e divulgado e conhecido no mundo. Eu acho que até hoje o trabalho de curadoria ele sempre foi muito visto do ponto de vista de uma cultura que é elitista. Ou seja, a gente foi na Itália, especialmente, a gente é crescido sabendo que existe uma cultura com a C maiúscula e uma cultura com a C minúscula, que geralmente é a cultura popular, enfim. Aqui no Brasil a gente sabe que isso também acontece bastante. Isso reflete uma visão de cultura que é uma visão colonialista, é uma visão de controle e de domínio e de domínio da sociedade, porque se você controla a cultura, você está controlando os processos de construção da sociedade. E eu acho que refletir sobre o trabalho de curadoria hoje e tirar ele desse lugar de relevância, de seleção do que é o bom e do que é o ruim, e levar ele para um lugar da mediação dos processos culturais que acontecem na sociedade, eu acho que a gente consegue realmente fazer esse processo que o Túlio dizia, de resgatar o sentido originário da palavra curadoria. E, enfim, eu também não quero me delongar muito, esse é o lugar de onde a gente fala, no Marieta, sobre curadoria, e eu queria muito ouvir Fabrício falando e a gente seguir sobre essas pautas que a gente está conversando, que eu acho muito relevantes. Demais, Giovanni. Fico muito feliz mesmo de ouvi-los todos, conhecendo o Túlio hoje, adorei já também essa introdução. Kátia, também prazer enorme estar aqui contigo, com o Giovanni. Eu acho que a gente tem um caldo maravilhoso aqui, porque a gente já entendeu que curador não é coach nem influencer, né? Quer dizer, tem algo que eu gosto de pensar que, na verdade, ao invés do mecanismo filtro, o mecanismo é um catalisador, né? Um catalisador que pode realmente promover vínculos reais, né? E eu acho que se a gente pensar ainda dentro de um contexto não especulativo, isso se faz mais necessário, né? Acho que o Giovanni terminou aí lindamente falando como a gente tem que, na verdade, exercitar esse pensamento estratégico sobre o que é curadoria para poder realmente avançarmos como sociedade. Não é uma coisa frívola e alienada, né? A gente está falando de vínculos reais, de construção identitária, de coisas que são muito caras e ainda nos faltam de maneira muito básica, né? Considerando aqui o contexto brasileiro. Depois eu gostaria também de falar um pouco, né, sobre Santos. Assim, eu, enfim, sou artista plástico, atualmente também um dos diretores do Ateliê Escola Caia, que é uma instituição em São Paulo, que trabalha com educação integral ali para uma população enorme que vive junto ao CEAGESP. E estou lá já há 16 anos também, então tem um trabalho formativo intenso aí, paralelo ao trabalho de arte. E eu sempre achei interessante que o curador, ele realmente pode ser e deve atuar como um coautor. Eu acho que não é uma contradição. Acho que ele é capaz de revelar premissas e realmente traduzir para um público mais amplo vínculos reais ali que o artista talvez não alcance. Então, é uma figura assim que realmente eu entendo quando você tem aí um contexto novamente especulativo onde a luz está, né, sobre o curador e não sobre a obra em si ou sobre o artista. Eu entendo isso também, mas eu gosto muito mais de pensar essa figura do curador como um mecanismo que promove um processo mais intenso, que catalisa, né, esse processo.
Eu estava mutada aqui, desculpa. Coisas do nosso ambiente virtual, né? Aliás, ambiente, né? Ambiência, ambiente fazem muita diferença, né? No nosso processo. Eu queria muito falar sobre as práticas, né? A gente está falando muito no sentido de tirar esse lugar, ou então talvez revelar que esse lugar da curadoria não é o lugar dessa filtragem pura e simplesmente. Eu coloquei primeiro como uma provocação, mas aproveito também para dizer que faço muita crítica a esse olhar, né? Muito, enfim, não sei se um olhar de marketing necessariamente, eu sei que a gente colocou isso na roda, mas eu entendo que até esse desconhecimento, essa coisa acho que vai bem até além, né? Porque o curador muitas vezes ele é visto como uma pessoa nesse Olimpo mesmo, como eu tinha falado com vocês um pouco antes da gente começar, é um bem relacionado, um bem nascido, um portador de contatos, né? E isso é muito complicado, né? Porque, sim, de fato, a gente acho que viu muito disso acontecer nas oligarquias aí da produção cultural como um todo. Se a gente começar a olhar para a curadoria como esse agendamento também, como essa composição da produção e da catarse que você colocou, né, também dessa Fabrício, eu acho que aí, até voltando um pouquinho para você mesmo, Fabrício, eu acho que essas práticas se colocam muito no que a gente tem de impacto e responsabilidade sobre elas. E o teu trabalho, acho que do Valongo, até para a gente puxar para depois essa trilha com os outros, pode falar um pouquinho sobre isso, assim, os ambientes, até puxei todo esse gancho porque a gente teve aqui um problema de ambiência, um problema da virtualidade, mas a prática como artista no galpão do Valongo e se relacionando com todo esse entorno, me faz gostar muito dessa ideia de tirar esse lugar também do inacessível. E aí, até adiantando, eu já imagino conexões com o que o Túlio tem a dizer, né? E até mesmo pelas questões de privilégio e tudo mais que estão inseridas nessa história. E com certeza, Kátia e Giovanni podem falar sobre o fazer, um pouco mais sobre essa prática curatorial, o método que a gente já colocou. Acho que talvez a gente colocar um pouquinho mais a gente olhar um pouquinho mais com carinho sobre tudo isso, talvez isso torne mais palatável esse assunto. O que é compor? O que é essa prática? O que é essa catarse, né? Acho que a gente pode chegar nisso, que seria muito legal. Mas começando pelo Fabrício, conta um pouquinho para a gente do trabalho no ateliê. Claro. Eu acho que assim, só sempre trazendo aqui essa figura, né, do curador, da curadoria, eu acho que assim, ele representa algo de muito caro também dentro de uma cadeia produtiva, pensando especificamente no campo das artes visuais, né? E ele vai potencializar uma série de aspectos ali dessa obra, desse trabalho em si, que sem essa figura provavelmente o público não poderia acessar, né? Eu teria mais dificuldade de acessar. O que eu estou querendo dizer que quando eu nasci aqui, morei até o começo até o final da adolescência, depois fui para São Paulo estudar, voltei novamente, né, com interesse muito definido de montar um espaço de trabalho aqui, de ter o ateliê no centro da cidade, que era algo sempre que me motivou, sempre que me cativou, né, as andanças de bicicleta, isso aí para desenhar e fotografar e por aí vai. E no momento que eu volto para montar esse ateliê, e um pouco depois também, pensando e propondo um ateliê que se chamou ali por 3 anos de Estúdio Valongo, que era contíguo ao meu espaço individual, a ideia era justamente suscitar essa cadeia produtiva, digamos assim, ou fortalecer essa cadeia produtiva dentro da cidade. Nós tínhamos ainda ali, nós não temos mais em Santos, por exemplo, um curso de graduação em artes, né? Me parece que virou um curso à distância. Então nós contamos ali atualmente com alguns ateliês individuais, uns poucos coletivos e eventos de relevância, né, como o próprio Valongo, o Festival Internacional da Imagem, o Criativar agora também, né, vinculando uma série de saberes aí mais incríveis, assim, vários amigos, né, participando. Mas ainda nós não temos assim um sistema, e aí falando de novo de método, um sistema que possibilite,
né, a evolução também de um pensamento visual, e aí pegando esse gancho para o Giovanni, quer dizer, uma população que não consegue ler a própria cidade, ela está fadada a danar a própria cidade, assim, então isso é muito maluco, né? Então eu fico pensando que tem uma concentração demográfica intensa aqui na parte insular de Santos, né? Parte continental, pouquíssima gente mora, mas assim, aqui o convívio é uma questão essencial assim para o futuro desse lugar, né? Que ainda mais é adensado em contextos de férias e tudo mais, é um balneário. Então, assim, pensar a evolução da visualidade, né? Pensar a evolução do que é a estética aqui, né, nesse contexto específico da América do Sul, Santos, Brasil, Estado de São Paulo, você só pode fazer isso com uma cadeia produtiva e conhecimento sendo gerado, conhecimento crítico sendo gerado, e conhecimento prático, inclusive, né? Então, eu acho que assim, esse eterno por fazer é algo que angustia demais hoje em dia, né? Porque mesmo a Bienal da cidade, ela não acontece, sabe Deus quando, ninguém lembra direito a última vez que aconteceu a Bienal de Artes Visuais em Santos. Então, nós não temos ainda isso construído de forma a possibilitar o exercício da curadoria, por exemplo, né? Um contexto diversificado de fruição de obra, de fruição de conhecimento. Eu acho que a coisa melhorou nos últimos anos, mas ainda a gente tem uma fragilidade institucional muito grande. E depois também queria ouvir mais os colegas, tem exemplos aqui para trazer, mas a princípio é isso, Mariana. Então, o trabalho ali no ateliê é um trabalho também de resistência, né? O ateliê coletivo Estúdio Valongo fechou, eu mantenho um espaço de produção individual, mas todas as minhas relações com as artes, elas acabam inevitavelmente acontecendo em São Paulo. Então, eu acho que é algo que a cidade, hoje em dia, para o audiovisual, é muito mais forte, né? Mas aí você tem, o que você tem? Você tem o Instituto Queiroz, você tem ambientes de formação e produção muito bem definidos, né? Você tem o Instituto Procomum atuando agora, e quem sabe, assim, com a Escola Livre, né? E tenho participado do programa de mentoria, do programa de residência da colaboradora esse ano. Então, assim, é algo maravilhoso, porque para mim o sonho encarnado dessa cidade, né? Quer dizer, eu vim aqui eu quero montar uma escola de arte, quero montar um ambiente de produção onde você possa juntar o crítico, o curador, o artista. Enfim, talvez isso esteja ainda por fazer, né? Esse fazer, né? Eu estou pensando muito sobre o bem comum. Eu gostei muito disso porque tem o papel do zelar, né, sobre isso. Queria que vocês me contassem. Eu não vou ficar também impondo para vocês quem quer conversar sobre isso, porque vocês todos têm muito para dizer. Quem que quer me contar um pouco sobre isso? Essa zeladoria sobre esse bem comum. Outra coisa também que me passa muito pela cabeça é a responsabilidade sobre isso também e o impacto na sociedade é muito profundo, né? Você está criando agenda social, né, com a curadoria. Então, a prática curatorial está completamente atravessada por isso, né? A gente o tempo inteiro, assim, é um grande fardo, inclusive, eu acho, carregar a palavra de curador, porque é um patrimônio, né, que você também está, né, trabalhando, dividindo. Giovanni, Posso me conta um pouco comentar mais. a respeito disso? É justamente essa questão do fardo e da zeladoria, né? A gente costuma falar o curador como uma pessoa responsável, né? Vamos lembrar, é um singular masculino, né? Me parece que a grande questão é justamente isso. Ninguém tem o poder nem a capacidade de conduzir um fardo tão grande. Ninguém deveria ter. A zeladoria pelo bem comum, que é a cultura na sociedade, deveria ser de todas as pessoas que compõem a sociedade. Porque ela não pertence aos artistas, ela não pertence aos colecionadores, ela não pertence aos museus, ela pertence à sociedade. Então, a zeladoria pelo bem comum deveria ser responsabilidade da comunidade. Agora, vivemos numa época onde essa noção de comunidade se esgarçou completamente. A gente delegou muita parte da nossa responsabilidade social para grandes instituições, organizações, para essa forma de democracia na qual a gente vive, supostamente, enfim, inclusive a responsabilidade de cuidar da arte da nossa sociedade. Esse cuidar da arte que é atribuído
será que é realmente um cuidar da arte ou é um combinar o que é realmente arte e decidir arbitrariamente quais são as propostas de visão de mundo que a gente quer levar adiante, né? Mesmo em épocas de grande libertação, de grande avanço, falando depois da Segunda Guerra, enfim, e na explosão das artes visuais na sociedade, enfim, ainda vemos muito esse lugar do artista e do público, né? E no meio, entre os dois, essa figura nebulosa que é o curador, né? Como que isso é possível? Isso é só possível se a gente tem uma visão dicotômica do mundo da vida cultural, como se a cultura ela fosse produzida por alguém e consumida por outras pessoas. Quando isso é apenas um engano. E é um engano, eu acredito, que é uma responsabilidade de quem lida com cultura superar. E quem lida com curadoria está num lugar privilegiado para poder propor novas formas de lidar com a arte. Então eu penso, por exemplo, na escolha hoje, que foi feita recentemente, de botar na curadoria do MAN do Rio de Janeiro a Keina Eleison e o Pablo Lafuente em conjunto. Então não existe um curador de referência, existe uma dupla curatorial, inclusive de corpos distintos, diferentes, enfim. E eu acho que sempre mais, a gente vai, por exemplo, a curadoria da próxima Manifesta, que vai ser conduzida por um coletivo de artistas. Pensamos em vários processos curatoriais colaborativos, em processos de... Enfim, a gente tem 1000 exemplos que a gente pode trazer, mas eu digo que quando você fala de curador, sempre mais precisamos parar de falar em curador e falar em processos curatoriais, onde são envolvidos todos, artistas, instituições, público, todo mundo no mesmo patamar, porque todos nós participamos da comunidade cultural. Enfim, essa visão. Bom. Isso é muito legal. Ótimo ponto. Passo a palavra. Posso fazer um... Passar a palavra para a curadora também, né? Aproveitando só esse gancho, gente. Eu sei que também tudo tem também para colocar nisso, mas só queria aproveitar esse gancho e também me colocar nele, porque até falei da Kátia ter me inspirado bastante, mas a figura feminina na curadoria, ainda acho que assim, como esse lugar de muitíssima disputa, além de um fardo, que eu falei, gente, isso é um fardo, mas é um lugar de uma disputa assim absurda, ser mulher e curadora é uma grande inspiração ter ela aqui. Eu queria ouvir dela e ouvir também do Túlio, porque acho que a gente está falando de lugares e de privilégios que são assim, a gente precisa colocar na mesa, né? Aproveitando já que a gente está colocando aqui o curador e práticas curatoriais, processos curatoriais. Eu falo muito em plano curatorial, processos curatoriais, método curatorial, mas é realmente, até eu mesma falei aqui, o curador, né? Então, vamos contar um pouquinho sobre isso, Kátia. O que você tem para também colocar nessa mesa? Pois é, né? Bem, eu sou curadora há mais de 30 anos já. Então, assim, eu tenho uma geração diferente de vocês e eu peguei vários momentos históricos ligados a essa prática, né? Momentos muito, muito interessantes, distintos, as coisas esse conceito vai se transformando. Quando eu comecei como curadora, essa palavra quase inexistia nas artes plásticas. Tinha uma coisa de ser crítico de arte, que esse papel também, esse lugar da crítica já está ao contrário, né? Quase se dissipando com a diminuição dos espaços na mídia, no jornalismo para refletir. Então, você era crítico de arte e aí fazia curadoria, né? E aí agora o curador tem né, a palavra tem muito mais ressonância do que a palavra da crítica, mas enfim. Eu acho que... Eu gostei muito do que você falou, Giovanni, no começo, na primeira fala, sobre a questão da mediação e da educação. Eu também, a minha formação, eu fiz minha formação em Nova York, né? Eu vivi em Paris, depois morei 8 anos e meio em Nova York, e lá eu comecei trabalhando no MoMA, no Departamento de Arte e Educação. Isso em 90, 91, foi essa época, 92, ainda antes de voltar para o Brasil. E então eu acho que a minha leitura de curadoria passa muito pela questão da educação,
Era muito interessante essa junção no MoMA dos profissionais ligados à curadoria, que eram totalmente conectados, amarrados, costurados com o projeto educativo. Não vou me penetrar muito nisso, porque isso seria muito longo, mas enfim. Quando eu voltei para o Brasil, como era uma carreira acadêmica, tinha feito um doutorado e tal, eu entrei na USP como professora de História da Arte, de Poéticas Contemporâneas, e o meu primeiro trabalho foi no MAC, onde eu permaneci por muitos anos. Eu já tinha feito curadorias lá em Nova York, com artistas, enfim, jovens e tal. E aí, no MAC tem uma coisa muito interessante, um espaço privilegiado de pensamento, que é um museu universitário. Então, a curadoria é feita pelos professores, como eu, então, e tinha uma possibilidade de experimentação muito grande. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que eu citaria era um projeto chamado Heranças Contemporâneas, que era um projeto ligado ao fato de que, diferentemente da arte moderna, o modernismo que tinha como motor a ideia do novo, buscar um novo absoluto, no contemporâneo, eu comecei a pesquisar a questão das referências, que hoje é muito mais comum, mas naquele momento, no começo dos anos 90, meados dos anos 90, você buscar referência, assumir, olha, eu sou artista, mas minhas referências são esse cara, esse, aquele. Então, isso foi criando determinados percursos, rizomas mesmo, de percursos, que aí a gente começou a transformar em exposições. E como é que era a curadoria dessas heranças contemporâneas? Cada curadoria era feita o tempo inteiro junto com os artistas. Então, a gente sentava numa mesa. Então, a primeira parte foi feita uma grande pesquisa qualitativa, entrevistando esse banco de artistas, para que eles pudessem dizer quais eram as referências na vida deles, tanto na arte, na literatura, no pensamento, e daí a gente sentava junto, entrecruzava essas referências, e a partir dessas intersecções eram criadas edições das heranças contemporâneas com referências que batiam, e aí cada artista jovem, quer dizer, que estava começando naquele momento, nos meados dos anos 90, a fazer um trabalho profissional e viver da arte, a gente criava esses núcleos de pesquisa, e aí criava as exposições. Então, eram curadorias muito interessantes, porque elas podiam se dar ao luxo de ser talhadas e tomar corpo a partir de um diálogo o tempo inteiro com os artistas, né? Isso nem sempre é possível, mas eu acho que esse é um caminho bacana. E o trabalho educativo era junto também, tudo absolutamente conectado. Acho que o conceito de curadoria é super interessante, né? Eu que comecei, então, no comecinho dos anos 90, ver como isso foi tomando corpo, esse conceito, ele dominou, ele entrou para outros lugares, porque o próprio momento contemporâneo não é mais disciplinar, como foi o modernismo, né? As coisas separadas, e ele é muito mais ou transdisciplinar. Então, mesmo na própria curadoria artística, na crítica de arte, começou-se a absorver e a dialogar com psicanálise, antropologia, sociologia, arquitetura, dança, que eu também estudei, enfim, tudo isso junto, né? Em educação sempre, né? Então, eu acho que o bacana seria essa curadoria poder falar para todo mundo, e o jeito é convocando mais gente. Então, por isso que eu acho que essa tendência hoje das curadorias não serem feitas por uma pessoa só, e sim por coletivos, ela faz parte, sabe, Giovanni, eu acho que tem tudo a ver com o que a produção ela está ecoando isso, né? Esse extrapolar dos limites disciplinares que eram próprios de uma era moderna e não contemporânea, né? Hoje a gente vive um transbordamento em todos os sentidos, em todas as áreas. Eu passei por
por algumas curadorias de bienais no Brasil e fora, e eu vejo que essas curadorias coletivas, elas têm funcionado muito bem, porque a questão do lugar de voz, do lugar de representatividade, elas podem ecoar muito mais, representar muito mais as pessoas do que uma pessoa só. É muito poder, né, para uma pessoa só. Então, acho que isso é muito interessante. E para completar, para concluir, gente, só pensar que é o seguinte, a produção de conhecimento, produção cultural, produção artística, ela está muito vinculada à subjetividade também. Então, o trabalho desse curador nunca pode se esquecer que a gente não tem o direito de domesticar a subjetividade do outro. Essa alteridade, você precisa preservar essa potência da alteridade em criar a própria subjetividade. A gente trabalha num mundo totalmente heterogêneo, né? Enfim, esse é um longo percurso, mas eu só queria assinalar isso também, já que a gente está falando desse poder. Vou parar por aqui por enquanto. Muito bonito, Kátia. Muito legal. Eu queria passar a palavra para o Túlio. Eu acho que faz muito sentido, Túlio, a gente colocar essa alteridade aí na tua fala. Não, assim, eu já me sinto contemplado na fala, nas duas últimas, e eu só queria complementar, na verdade não tem que complementar, mas ressaltar esse lugar do trabalho coletivo, né? É claro que tem uma especificidade do trabalho de curadoria de conhecimento, porque de ressaltar que o conhecimento ele nunca é algo construído individualmente, né? O conhecimento ele é fruto de uma experiência dotada de sentido e compartilhada, né? Então não há como construir, relacionar e compartilhar conhecimento que não seja no coletivo, né? E é muito bom ver a convergência na conversa aqui, por conta de perceber que realmente, né, o trabalho envolvendo os métodos de curadoria, envolvendo as pessoas curadoras, envolvendo um certo destino comum em relação ao bem comum, em relação a esse lugar de zelar da curadoria, seja um trabalho também coletivo em outros espaços, né? Então era só para colocar esse ponto. Agora, eu só queria ressaltar, mais uma palavra entrou no léxico aqui da nossa conversa, e é outra palavra que aí, de novo, eu também vejo um processo de esvaziamento dela, né? Que é a palavra zelar, zelador, zeladoria, né? A palavra zelar, ela está muito conectada também com essa lógica do cuidar, né? Que diretamente vinculada à curadoria, e são palavras que foram esvaziadas por uma dinâmica de poder histórica a qual nós estamos vinculadas, né? Que não só elas são colocadas no plano, né, do feminino, e aí a gente tem que lembrar que existe uma perspectiva misógina, né, uma perspectiva patriarcal em relação ao mundo que vivemos, né? Então tudo que de alguma forma se cola ao feminino, ele de alguma forma ele recebe, de alguma forma não, totalmente ele recebe esse lugar de inferiorização, de marginalização, de subalternização, mas também tem a ideia do zelar, e aí acho que o Giovanni trouxe muito bem a questão do colonialismo, né, de como o zelar ele se vincula a uma visão do servente, do servir, e do servir como esse lugar do outro subalterno, né? Então é mais uma palavra que é muito bonita, ela é muito importante, ela fala muito sobre a forma a possibilidade de construção de conexões, porque, entre outras coisas, os métodos em curadoria também é sobre conexão, né? Talvez especialmente sobre a conexão, né, entre as pessoas, com as pessoas, mas que é colocada aí nesse lugar subserviente, menor, de servir, e um servir vinculado também a algo que eu tinha mencionado na primeira manifestação, né, servindo a uma dinâmica específica, né, ao consumo, um mercado fechado, que aí, de alguma maneira, acaba limitando um pouco as possibilidades de como a gente pode retomar. Mas, enfim, só queria endossar, acho que as duas últimas falas foram incríveis nesse sentido, e, enfim, não tem muito o que adicionar a partir disso. E só para
pontuar, Mari, que você colocou a questão da alteridade, quando a gente fala em conexão, né, essa alteridade de alguma forma fica explícita, né? Eu acho que existem alguns processos em que tenha muito a ver com movimentos contemporâneos, onde nós precisamos ressaltar esses elementos de identidade, justamente porque não são reconhecidos, né? Eles são colocados à margem, eles são vistos como menores. Então, quando a gente fala em conexão, a gente já pensa em processos de como todas as experiências objetivas e subjetivas são colocadas à baila, né? Elas fazem parte de um processo conjunto, coletivo, que, enfim, de alguma maneira acaba fazendo parte do nosso trabalho. Eu queria pegar o gancho na questão dessa problematização, Túlio, do zelar. Eu estava falando outro dia, assim, estava numa entrevista e que era sobre outra história, na verdade, outra história que é essa, né, que está implicada no zelar, sobre o que a gente considera como feminino, né? A gente estava falando, na verdade, sobre a intersecção, essa entre a intersecção entre feminismo e eco, né, feminismo, né, essa coisa do sagrado feminino, uma série de outras coisas para um portal que fala sobre isso. E daí a gente estava entrando nessa problematização na conversa, assim, do tipo, tá, mas o que a gente considera como o sagrado feminino, ou a força do feminino, será que a gente não está, né? Eu também estava pensando sobre isso, o que a gente está chamando de feminino, né? Por que isso está no lugar do feminino necessariamente, né? E aí a gente diz isso com uma força. E aí foi justamente o que eu respondi também, porque assim, é muito engraçado, porque no momento em que o curador, aí eu trouxe essa palavra, né? O curador, que é o lugar que hegemonicamente foi do masculino, né, por muito tempo, e até por isso que eu tinha puxado esse gancho com a Kátia, porque a Kátia está 30 anos aí como uma mulher curadora. Nesse caso, a palavra o curador como zelador, e esse zelo com essa outra, e aí está no entre, né, está na conexão, no vínculo, né, entre essas duas palavras, quando elas estão juntas, aí sim a zeladoria, o zelar, a cura, o curar, ficam muito bem vistos e muito nobres. Mas quando a gente desconecta essas duas palavras, o zelar e o cuidar é da mulher e é o trabalho menor, né? Então é muito doido isso, porque e aí você vê que isso revela esse léxico que você colocou, revela essa hegemonia e revela esse jogo de poder, né? Porque me convém zelar quando eu estou dizendo que há um patrimônio sob meus pés, né? Então, eu acho que assim, a gente nem tem como concluir essa história, obviamente, mas eu estava vendo nas nossas perguntas do público que, inclusive, assim, o pessoal está me perguntando aqui, mas por que era da curadoria, né? Porque, assim, isso está dito, isso já virou publicação, isso, assim, isso é repetido muitas vezes, por isso que a gente veio aqui trazer a era da curadoria, para a gente justamente questionar isso. Será que a gente não está realmente falando sobre uma era da curadoria? Ou sobre o que tem por trás dessa nomenclatura? O que tem por trás não dessa nomenclatura em si, estamos corrigindo, mas o que tem por trás dessa afirmação de que a gente está na era da curadoria? Para todo mundo também, gente, eu não quero delegar para vocês. Mas é uma coisa de mercado, Mário. Uma afirmação do mercado. Se alguém quer falar? Eu vou só assim, pelo que, enfim, só vou colocar para você, já que você está falando especificamente da pergunta das pessoas e por que existe essa afirmação, e a gente pode questionar. Eu acho que não é a área da curadoria, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui. Mas você está me dizendo por que é atribuído a esse momento essa frase, esse conceito? Isso está ligado exatamente às primeiras grandes exposições, né, o aumento do interesse do público pelas artes e essa importância que o curador foi ganhando para esse papel, não só de cuidar, mas de traduzir conceitos, ideias, para que, então, essas exposições, quer dizer, a gente está pensando em termos de arte, que sempre foi uma coisa muito ligada a uma elite, né,
a um público restrito, de repente você tem um aumento muito grande dos empreendimentos, né, curatoriais, museus, grandes pessoas, e você tem a demanda por um curador, por uma figura poderosa, que vai, então, fazer essa tradução. Né? Bem ou mal, daí a gente é outro assunto, mas você está me perguntando, você está dizendo por que isso chama a era da curadoria? Porque surge essa figura, como eu te falei, quando eu comecei, não tinha essa coisa do curador nem não era comum. Era o crítico de arte que vinha tomar esse lugar. O curador foi ganhando o papel de importância por uma questão do mercado das exposições, dos grandes eventos, ter tomado esse mercado foi aumentando, foi crescendo e foi demandando uma figura poderosa, né? Aquela coisa, o masculino, branco, europeu, que então ele vai vai legitimar esses eventos com seu conhecimento, com o seu poder, com sua cultura. É isso. Basicamente é isso. Agora, a gente pode questionar essa nomenclatura, essa questão, tem muito pano para manga, né, para a gente discutir. Sim. Com certeza, só aqui explicando um pouquinho dessa pergunta. A pergunta que veio do público é justamente questionando o porquê que a gente está chamando, inclusive o nome do painel é Era da Curadoria. Aí aqui cabe uma introdução aqui, que eu falei um pouco rápido, mas que a gente está vivendo um momento, até eu falei assim, fiz uma linha histórica aí, de que uns 10 ou mais 12 anos atrás, de que há uma máxima de que a gente vive uma profusão tão grande, que é verdade, de informações, de coisas que são, né, a abundância, como o Túlio colocou, e que seria necessário para interferir nessa abundância, né, de alguma maneira, se implicar, se atravessar nessa abundância, precisamos de curadores. Estamos na era da curadoria. Estou dizendo como um conhecimento que está sendo dado. Assim como a gente diz, está sendo dado que estamos vivendo a era da globalização, como a gente já teve, tipo, falas assim. Eu sei que essas são falas muito de mercado, muito marqueteiras, que estão nas publicações, que estão nos jornais, que estão na mídia, que estão em todos os espaços, inclusive, e são dadas como verdades. Eu vejo pessoas, inclusive, muito bem informadas, colocando isso como uma verdade absoluta, assim como alguns anos atrás eu vi perfeitamente as pessoas dizendo, estamos na pós-verdade, e isso foi dito como, assim, algo estipulado. Gente, desencana, a verdade acabou, calma, ninguém nem deu dimensões para essa questão. Então, não que é uma afirmação sobre isso, mas já que se diz isso com um tom de uma grande afirmação, será que não estamos confundindo, primeiro, o que é curadoria, por isso que a gente aqui entrou nessa discussão um pouco sobre o filtrar, o editar, o compor, o criar catarses, né, com vocês todos dizendo, e se encaminhando aí para as perguntas do público, né, o que tem por detrás dessa afirmação e com esses equívocos. Porque talvez se a gente entender melhor que a curadoria está no entre, e que é uma grande teoria da complexidade, né? Porque assim, a gente está entre amarrações, né? A gente poderia muito falar, estamos na era da mediação, em vez da era da filtragem, ou até assim, claro, fugir dessas definições seria o melhor, mas assim, contribuir para essas definições há uma coisa muito importante no ato curatorial e no processo curatorial. Essa composição e esse arranjo, essa formação de agendas que sejam, inclusive, mais coletivas, como vocês colocaram, né? Tá aí, talvez, acho que assim, existe um sintoma, a gente só não está entendendo muito bem esse processo. Há um sintoma da cultura demandando por alguma atenção que talvez os curadores deem, mas que as pessoas não entendam muito bem qual é essa atenção, qual é essa entrega. E talvez, né, a gente esteja vendo isso como filtrar, como editar, e de uma maneira mais pragmática, porque afinal de contas a gente está com um olhar muito colonizado, muito, né, determinado pelo mercado. Então, sim, estou só também trazendo um pouco mais do que eu falei muito brevemente na introdução, primeiro para que o público entenda o papel dessa nossa discussão aqui, e que também vocês considerem isso para a gente fazer algumas amarrações finais, né? Primeiro porque a gente
né, nessas autoridades, a gente tem algumas questões de responsabilidade, de impacto na sociedade, que eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho mais aqui na mesa, né? E também porque, enfim, a gente fala, por exemplo, muito em as questões serem mais equânimes, a gente está colocando o curador, né, assim, o processo do curar como, assim, com essa responsabilidade, com esse fardo que a gente, inclusive, falou sobre ele antes, mas a gente, acho que talvez esquece um pouquinho que nessa composição a gente tem provocações mais do que certezas, né? Inclusive esse próprio painel se chama painel por isso, porque a gente está só compondo, né? Então eu fico pensando assim, o Fabrício com a prática dele nas artes, o Túlio, que aliás eu acho que também precisa explicar um pouquinho sobre o que é a curadoria do conhecimento, acho que para o público também entender um pouco melhor, né? A gente pode talvez elucidar um pouquinho sobre isso, sobre o que é transformar essa informação em alguma outra coisa, esse zelo, esse patrimônio em alguma outra coisa. Faz sentido para a gente? Né? Túlio, eu queria falar um pouquinho sobre essa curadoria do conhecimento. Vamos tentar trazer isso também para a gente. Acho que isso pode ajudar a gente chegar numa questão do público. Tá bom, eu vou tentar só rapidamente colocar o ponto que eu ia colocar anteriormente, né, complementando em consonância com a fala da Kátia, que eu achei ótima. Eu tendo a ver, e aí também tentando atingir essa pergunta que veio do público, eu tendo a ver que essa abordagem sobre era, ela é muito próxima, ela é muito análoga ao que acontece, por exemplo, também no mercado, com a discussão de gerações, né? Isso é uma coisa até que na Inexplorado a gente fala sobre isso, enfim, né? Mas é essa vontade de fechar, de envelopar, de encaixotar um entendimento sobre um período em prol de se usar isso, de manipular esse entendimento dentro de uma dinâmica de mercado, dentro de uma dinâmica de consumo, de se ditar tendências e perspectivas. Eu acho que vai muito nesse sentido, né? Até porque a pergunta que me vem antes do porquê era qual é o sentido de se falar em era, né? Quando a gente sabe que na historiografia, que quando a gente fala em era, pelo menos a gente está envolvendo séculos, né? Não é uma conversa de anos, não é uma conversa do que horas são, né? Você não responde historicamente uma pergunta de que horas são com a era das, né? A era do, a era de. Né? Então, e que envolve uma certa ansiedade nos nossos tempos em tentar entender a carruagem que está andando, fazendo fumaça, né? Tentando entender o que está acontecendo e, de alguma forma, manipular isso. Mas, bom, dito isso, eu vou rapidamente falar o que significa um pouco do nosso trabalho, né, como curadoria de conhecimento. Curadoria de conhecimento, ela surge como um método criado a partir da detecção das necessidades de conhecimento do outro, no caso de pessoas, instituições, empresas, né? A gente trazer, a revelar uma base de conhecimento que atende a essas necessidades, né? Então, ele é um método, né, de trabalho que basicamente passa desde o processo do diagnóstico, que é de detectar essa necessidade de conhecimento, a partir de todo um repertório, né, que a gente tem quando a gente está falando sobre saberes, sobre construção coletiva do conhecimento, que envolve aquilo que a gente sabe que a gente não sabe, que a gente sabe que sabe, que a gente não sabe que sabe, e o famoso não sabe que não sabe, né? Que geralmente é o terreno do desconhecido e especialmente do inexplorado. Por isso que a empresa, inclusive, se chama Inexplorato, né? Que é inexplorado em italiano. É uma homenagem aí, Giovanni. Mas nosso trabalho passa por esse diagnóstico, vem esse processo de mergulho nas referências, né, na constituição da base de conhecimento, que de alguma forma já responde aos anseios, a essas necessidades de conhecimento que são colocadas, e depois a construção de uma experiência para trazer de volta essa base de conhecimento. Muito porque uma das coisas de como surge a curadoria de conhecimento, né, o nosso trabalho no Inexplorado, é porque a gente acredita que muitas das perguntas que estão sendo feitas, elas já tiveram algum tipo de resposta. Né? Seja uma resposta que foi dada, talvez, num livro de 3.000 anos atrás, seja uma resposta que foi dada numa iniciativa construída há
5 anos atrás, seja em alguma coisa que está acontecendo agora, né? O mundo, nas suas mais diversas áreas de conhecimento, perspectivas, experiências, fluxos e afins, ele tem criado muita bagagem de informação e muita bagagem de conhecimento, e a nossa ideia é exatamente, como curadores de conhecimento, reunir isso em vistas de atender a necessidade de conhecimento do outro. Então, esse seria um resumo aí do que é o nosso trabalho na Inexplorado. Acho que muito em consonância com tudo que a gente tem falado aqui na conversa e do que eu tenho ouvido os meus colegas aqui falando, né? Eu ressaltaria, acho que 2 coisas, 3 talvez, vai. Mas a primeira é essa retomada do bem comum, né? Essa retomada desse olhar para fora, desse olhar que não seja umbigal, né? Que não seja baseado no umbigo do curador, né? Da pessoa que tem o seu gosto, que tem a sua distinção, que tem a sua vontade de legitimidade, né? E que está muito em consonância com isso, a retomada do trabalho coletivo, né? Do compartilhado, daquilo que não pode ser feito sozinho, justamente porque ele é produto, né? Ele vem, ele vai e é por para, né, as conexões humanas, né? Trabalhando aí de alguma maneira para que as pessoas todas sejam bem, sejam bem impactadas, digamos, por esse trabalho de curadoria. Acho que se eu fosse resumir um pouco da conversa, seria isso. E tem uma outra pergunta do público aqui, mas queria até, antes disso, ver se vocês têm algum complemento aí também, essas questões todas que a gente levantou, tá? Só para não atropelar também essas histórias. Deixa eu ver aqui das perguntas. A gente tem a Anete aqui perguntando como incluir mais diversidade nas escolhas curatoriais. E aí ela tem uma outra perguntinha também, mas eu acho que só essa aqui a gente já tem bastante coisa para dizer. Mas, enfim, também vou emendar nas 2 dela. Então, ela fala como incluir mais diversidade nas escolhas curatoriais, e a curadoria é um espaço de reflexão, de seleção de critérios no universo da abundância da informação. Ela coloca isso com uma pergunta também. Esse é um universo de reflexão, né? E como incluir mais diversidade. Alguém tem... Acho que... Giovanni, será que com o grupo tem algum exemplo que você possa dar? Ou não, posso responder. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Agora sim. A primeira coisa que eu queria dizer a respeito da questão da curadoria. É um termo guarda-chuva que, na verdade, é usado para indicar uma série de diferentes tipos de atividades que uma pessoa executa, que a gente simplifica chamando de curadoria. Porque tem curadores que apenas cuidam de uma coleção, ou seja, eles se ocupam de preservar uma coleção, ampliá-la, discutir e tal. Outros curadores que se ocupam apenas da relação com o artista, eles estão lá no ateliê o tempo todo, instigam o artista e trabalham nos processos de criação. Outros curadores ainda que são críticos, então eles só refletem em cima da prática. Outros curadores são organizadores de exposição, então eles sintetizam tudo isso e transformam num evento público ou privado, onde eles organizam num espaço essa coisa. Então, curadoria quer dizer uma série de coisas e não quer dizer nada, né? Então, eu acho que quando a gente fala de era da curadoria, eu concordo que um monte de gente falou que é uma operação de marketing. Era de quem? Desde e até quando, enfim. Mas, e para responder, então, quando a curadoria é um lugar da reflexão, pode ser também da reflexão sobre a prática, né? Eu acho que ninguém pode fazer esse tipo de trabalho sem refletir sobre o seu próprio trabalho e como ele reverbera na sociedade, independente do trabalho que você... O Paulo Freire, ele diz que a gente não pode existir fora da praxis, né? A praxis é a união do pensamento com a ação. O termo grego significa isso. Então, você pensa e descobre algumas coisas, e isso ao longo da vida inteira, né? A vida inteira a gente aprende, né? E vai modificando o nosso pensamento, e a gente age no mundo. Muita gente, muitas vezes, a gente tem um trabalho onde a gente não consegue modificá-lo em função do que a gente pensa. No trabalho de curadoria, a gente tem necessariamente que agir em função do que pensamos. Conforme a gente vai evoluindo, a gente evolui a nossa ação.
Então, se é uma operação de reflexão sobre arte, sim, eu espero que seja. O problema é que, em muitos casos, eu não acho que é. Porque tem muita gente se chamando de curador para conseguir ganhar o pão sem efetuar o trabalho real de curadoria. Enfim, mas esse é outro assunto que a gente não vai entrar. Em relação à diversificação da curadoria, eu posso falar do meu lugar de fala, que é do homem branco heterossexual europeu que mora no Brasil. Eu descobri que eu era um homem branco quando eu vim morar no Brasil. Eu descobri que eu era um homem heterossexual também quando eu vim morar no Brasil. E quando você descobre isso, o que você faz quando você ocupa uma posição de poder e de privilégio como a minha? Eu não sei. A escolha que eu tive é de sempre incluir e buscar na minha prática curatorial e na minha ação não deixar a voz prevar em cima das outras. Então, eu não tenho culpa de ter nascido um homem branco europeu. Eu tenho apenas uma responsabilidade a partir desse lugar que a vida me deu. Então, a responsabilidade em prol de uma maior pluralidade na discussão cultural é buscar dispositivos de agregação de outras mentes, outros corpos, outros pensamentos, outras epistemologias, outras visões de mundo, porque eu estou me debruçando sobre a cultura. Então, eu aprendi no Brasil que o meu olhar, ele é um olhar enviesado. E o único jeito de que ele não atrapalhe as minhas operações boas com a cultura é que eu compartilhe ele com outros olhares. Aí eu acho que as pessoas que estão aqui na mesa, a Kátia, da trajetória dela, o Fabrício, com o trabalho que ele faz, e o Túlio, eles podem falar certamente com mais propriedade do que eu. Legal, gente. A gente encaminhando aqui para o final, queria fazer umas considerações e que vocês também, né, todos fizessem considerações finais, e queria resgatar algumas coisas que a gente foi falando por aqui e que a gente falou, inclusive, sobre falar mais do fazer, né? Obviamente, né? A gente está falando sobre fazer o tempo todo, mas esse engendramento da produção cultural, porque eu acho que quando a gente vai falar sobre, claro que cultura também cria uma série de significações, né? Mas assim, a gente está nesse sentido de qual é o nosso grande objetivo, né? Assim, a que a curadoria serve, né? Ela serve, e aí a gente sai dessa dicotomia, que também foi outra coisa ótima da gente ter falado aqui, né? Se ela é das artes, ou se ela não é, se ela é né, do conhecimento e esse transbordamento que até está sendo incorporado pelo marketing. Vamos falar de cultura, porque a gente está aqui falando justamente disso. A ideia é provocar cenários, né? Provocar o impacto da cultura. Aliás, inclusive incluindo o festival nessa minha fala, a proposição aqui nas nossas trilhas, até eu tive que responder aí uma pergunta também recentemente num veículo que perguntou sobre, mas por que tão eclético, né? Aí foi visto assim, eu falei, desculpa que abriu aqui a minha aqui que me deixa quieta. Por que tão eclético, né, esse festival e qual é a questão, né, desse ecletismo? Primeiro que, assim, muitas vezes a pessoa entende o ecletismo como um problema, e aí eu quis muito fazer questão de mostrar que o que a gente acreditava aqui mora na interseccionalidade, né, e quanto mais a gente conseguir provocar isso, a gente não vai definir a subjetividade de ninguém, mas a gente consegue ter um pouco mais de ambivalências de interpretação e muito mais, né, conexões entre as ideias. E aí eu estou aqui, até quando eu conversei, lembrando quando eu conversei com o Fabrício, que o Fabrício falou assim, poxa, mas eu não tenho um trabalho como curador, eu tenho um trabalho como artista, né? E aí você falando no comecinho, falando sobre essa questão da arte ou não arte, mas é a produção da cultura, né? Eu não sei, Fabrício, eu fiquei pensando sobre você também, para a gente fazer essa rodada das considerações finais, e eu queria te colocar como um artista e alguém que está provocando isso nos espaços, que está provocando isso na relação com o seu entorno, e para a gente até sair dessa dicotomia. Me conta um pouquinho mais sobre o fazer do artista nisso tudo. Mariana, super, enfim, estou bem satisfeito aqui com
né, com o convite, com a participação, porque aprendi um monte aqui com os colegas já. Adorei demais mesmo ouvir o que eu vi aqui. E eu acho que ainda, primeiramente, né, trazer uma abordagem assim, extremamente tradicional e vinculada ali ao fazer artístico e o desdobramento, a difusão dessa produção institucional, né? Eu acho que existe uma dimensão ética aí do fazer, assim, que é algo que, para mim, me interessa demais e é muito caro, assim, porque eu me tendo a crer que tem algo que é de extrema urgência ultimamente, nós pomos em prática, né, uma radicalidade empática, na verdade. A gente precisa ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E, em certo sentido, promover a difusão do conhecimento de uma forma muito ampla mesmo. Assim, tem uma frase da Renina Katz, né, que é uma artista brasileira, super importante, e ela comenta, né, assim, que acho que no contexto do Brasil, você deter um conhecimento e não promover a difusão desse conhecimento devia ser crime. E eu acho que essa figura do curador, né, ele também, a gente estava falando do fardo do curador, né, dessa responsabilização extrema, né, de uma figura só, e eu penso que ele carrega, é inevitável ele carregar essa dimensão ética também, de como distribuir e catalisar esses processos, né, que envolvem produção de conhecimento. Eu falei um pouco dessa cadeia produtiva na cidade porque eu não entendo de outra forma, quer dizer, mesmo que você não trate de algo, você não coisifique esse conhecimento num produto, né, tátil, material, você precisa ter esse bem para ser compartilhado, você precisa ter esse bem organizado para ser compartilhado. Então, isso no caso das artes visuais em Santos é algo que ainda é muito fragmentado mesmo, assim, você não consegue, não existe uma ambiência para essa prática, por exemplo, né, uma ambiência definida, e claro, é claro que diversos institutos de forma e organizações sociais de forma independente realizam isso, né? E talvez realmente o que falte revelar essas práticas e a gente se aproximar delas. Talvez eu realmente esteja falando também de um lugar que não tem informação adequada, né? Eu não imagino que você possa estar num lugar equivocado, Fabrício. Até uma coisa que eu acho que é bom pontuar, que no exercício dessa ética, né, a ética está completamente implicada e até etimologicamente dentro da estética, né? E aí a arte, a produção, o conhecimento e tudo isso que vocês têm trazido para a gente como artistas, até porque artistas também o Túlio não é um artista, mas é um sociólogo, e eu estou colocando isso aqui da beleza, né, no sentido de beleza maior aqui. A estetização de tudo isso. Oi? Não, era só para comentar que eu acho que realmente assim, a ideia da era de qualquer coisa é muito pomposo e muito fora de escala, né? Você falar que é era de qualquer coisa não existe, porque a gente pode falar que está na era de um monte de coisa, menos talvez a curadoria. E eu anotei rapidamente, assim, porque é algo que eu só queria comentar, não sei se a gente tem muito tempo, mas que é um pouco o descalabro, né? A Kátia contando a experiência dela como curadora do MAC e lendo recentemente a entrevista do Thiago Nogueira com a Heloísa Costa na Zoom, do MS, realmente a gente não está na era da curadoria, porque o MAC ele recebeu o espólio do Edemácio de Ferreira por 15 anos, manteve isso, cuidou disso, curou a gente está falando de cuidado, ele curou esses trabalhos todos por 15 anos, gastou 30 milhões. Né? O juiz entendeu que ele só podia ressarcir o museu público nas notas que ele tinha e podia apresentar em 37 mil reais. Então, assim, o que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando uma caixa do Man Ray e desmembrando essa caixa de forma especulativa, né? Quer dizer, então, eu acho que isso é uma coisa que dói demais, assim, para quem faz, para quem está envolvido, né, com processos também curatoriais, assim. Eu acho que o museu ele queria o ressarcimento em obras, nada mais digno, né?
Então, eu acho que é um achaque mesmo, assim, as instituições públicas. Eu estava também tentando trazer isso no começo da fala, porque é um viés também aí, né, representando essa coisa mais tradicional da relação do artista com a instituição, mas é algo que realmente é de estraçalhar, né? Eu queria só encaminhar um pouquinho a conversa. Desculpa se eu te interrompi. Não achei que tivesse te interrompido, não, Fabrício. Eu achei que você tivesse concluído. Eu estava falando aqui encaminhar aqui porque eu achei muito legal você pontuar a questão da ética. Na verdade, daria um discurso, daria um painel só sobre isso. Passando aí a palavra também para as nossas considerações finais, queria que Kátia, Giovanni e Túlio também contassem. Vamos fazer nessa ordem mesmo. Bem, eu queria agradecer o convite, né? Na verdade, me despedir dizendo que eu acho que a gente caminhou para uma conversa interessante no sentido desse papel, né? Eu gostei muito do que você falou, Giovanni, sobre ser um conceito guarda-chuva exatamente, né? Muito, muito amplo, mas eu acho que de toda essa amplitude a gente pode tirar esse desejo nosso, né, para uma ética, isso, né, que o Fabrício também colocou no final, para uma ética no sentido de pensar essa diversidade, que uma das pessoas que fez a pergunta, eu acho que é esse o caminho mesmo que a gente está buscando, né, uma possibilidade de criar conversas, de incluir um número maior possível de vozes dissonantes que possam entrar na conversa e colocar suas subjetividades em jogo. Eu acho que a gente está numa era, se é para falar de era, né, porque a gente está dando risada sobre essa questão marqueteira, mas de excessos, de dissonâncias. Então, vamos buscar formas de fazer ecoar essas vozes, essas possibilidades. E eu acho que se existe uma função para o curador, tem a ver, para mim, com essa possibilidade polifônica hoje. E aproveito para convidar vocês para conhecer. Eu, recentemente, então, fui convidada para ser diretora do MIMA, do Museu Internacional da Mulher, está bem embrionário ainda. A gente fez uma exposição em novembro passado, que chamava Meu Corpo, Minha Língua, sobre questões do corpo, do feminino, da lusofonia, e a gente vai agora iniciar uma série de entrevistas no Instagram com mulheres artistas, pensadoras. Também queria convidar vocês para participar. E eu espero também, como o Giovanni falou, ter esse papel de ouvir vozes diferentes da minha. Eu acho isso, inclusive, muito interessante como forma de vida, de viver, atuar e fazer curadoria. É isso. Obrigada, Kátia. Giovanni, Túlio. Quem primeiro? Vamos, Giovanni, então aí o Túlio termina. Vocês me ouvem? Sim? Ótimo. Bom, eu queria agradecer, dizer que fico triste que o nosso tempo está terminando, que a conversa está boa, gostei muito de ouvir todos vocês, as pautas que estão aqui, a convergência de interesses, ela é rara. Não é sempre que você senta numa mesa com pessoas que você não conhece e você tem essa convergência, né? Eu acho isso muito positivo, saudável e que mostra um pouco de esperança para esses mundos que vivemos difíceis. Para terminar falando sobre curadoria, eu acho muito importante, já que vamos brincar com essa ideia da curadoria. Se todos somos um pouco curadores, eu acho muito bom que todos nós incorporamos algumas práticas boas da curadoria, que é aquela da atenção, da leitura, da conversa, do diálogo, da troca, da reflexão em cima de como você expõe a sua vida, de como você mostra a sua vida,
né? Se cada um de nós começasse a se sentir um pouco mais curador e a incorporar no seu dia a dia essas práticas de observação da vida, o que é isso que o curador faz? Ele observa, olha, pensa, busca referência do que não conhece, o que não entende, busca conhecer, e se não entende, fala que não entendeu. Eu acho que essas boas práticas podem ser levadas para a vida de todos nós. E foi uma alegria grande estar aqui com vocês, ouvir vocês conversando. E, enfim, espero tenhamos outras oportunidades para a gente trocar. Obrigado, Mariana, pela condução e todo mundo que acompanhou. E obrigado à produção por não ter mais aberto a minha cara, porque eu ficava muito confuso quando eu pudesse só o meu rosto, não consigo mais pensar. Sou muito vaidoso. Passa a palavra ao Túlio. Obrigado. Também só quero agradecer, adorei a conversa, adorei a possibilidade de ter conhecido Fabrício, Giovanni e Kátia, muito bom. Acho que como o Giovanni falou, né, a gente sentar numa mesa com pessoas que não sempre ter essa convergência tão interessante, que são perspectivas diferentes e próximas, convergentes. Então isso é muito bom e acho que a gente aprende muito nesse processo em coletivo, né, no conjunto. Mari, foi muito bom, espero que o público tenha gostado também. E é isso, fico à disposição, conheçam a Inexplorato e é isso. Muito obrigado, um abraço a todo mundo. Eu até posso dizer aqui, porque eu estou acompanhando o chat, estou ouvindo vocês, e aqui eu estou vendo que o público gostou bastante, até recebi indicações de amizade aqui, acho que vocês também devem estar recebendo. O pessoal está falando aqui no Facebook, gostou muito da ideia da polifonia, o pessoal gostou muito das nossas respostas, inclusive quem fez as perguntas também colocou aqui que gostou muito dessas respostas, e convido vocês também para depois de visitarem um pouquinho, a gente vai deixar esse link com vocês do Facebook, se quiserem visitar e ver quem são as pessoas que estavam nos perguntando, eu sempre indico isso, porque eu acho que é legal também para a gente ampliar essa conversa. E convido também vocês e todos que estão assistindo a gente, para que acompanhem essas trilhas de conhecimento que a gente está colocando aqui, nesses 4 eixos, nesses 4 dias, nessas 40 atividades, né, painéis, é muita coisa, e agora, para quem quiser ver ao vivo, tem que fazer algumas escolhas e tudo mais, mas tudo isso vai ficar armazenado para que vocês possam fruir com muito mais tempo também, tá? Tanto na nossa página no Facebook e no nosso YouTube do Festival Criativar. Obrigada a todo mundo mais uma vez, e a gente se coloca aqui sempre à disposição. Um beijo, boa tarde. Tchau, tchau, obrigado, Túlio, Kátia, Giovanni. Tchau, tchau, Mariana, obrigado. Beijo. Foi ótimo ouvir. Tchau, gente, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Até mais.